Bom, gente, hoje a gente vai continuar o nosso conteúdo e finalizar, né? Já estava mais que na hora da gente finalizar o conteúdo para a gente poder ver na prática de perto as peças, né? Conversar pessoalmente, fazer avaliação prática e uma avaliação teórica. Então, ontem a gente terminou, né, falando do sistema reprodutor feminino. A gente falou sobre o sistema reprodutor masculino, viu qual que é a função, como que funciona tudo, né, lá dentro. Viu que a gente tem órgãos internos, órgãos externos dos sistemas. E viu também, né, a questão do sistema, como que funciona o sistema reprodutor feminino. Hoje a gente vai iniciar a nossa aula falando sobre o nosso sistema endócrino. Deixa eu tentar passar aqui. Sobre o nosso sistema endócrino, né? As glândulas endócrinas. Então, vai ser aí um conjunto de glândulas, né? Que a gente também chama de glândulas de secreção interna, que são responsáveis pela questão dos hormônios no nosso corpo. Então, nós vamos ver agora a questão dessas glândulas que produzem os hormônios que circulam na nossa corrente sanguínea, tá? Esses sistemas que a gente vai ver hoje são 3: endócrino, nervoso e sensorial. A gente não vai se aprofundar, tá? A gente tá vendo por cima, porque a gente não vai trabalhar diretamente com glândulas, o sistema endócrino, tá? Então, a gente vai ver o mais superficial. Então, o que é o sistema endócrino? Né? São aí esses órgãos que vão produzir umas secreções que a gente vai chamar de hormônios, né? Que são essas substâncias que são transportadas pela circulação, né, pelo nosso sangue. Nosso sangue, como eu já falei para vocês, é o sistema que vai estar carregando para todo o nosso corpo o que a gente precisa: hormônios, água, nutrientes, tá? Para todas as partes do nosso corpo. E o hormônio produzido pelo sistema endócrino vai circular dentro do sangue também, tá? E o que esses hormônios vão fazer? Eles regulam as necessidades e as funções do nosso corpo, né? Então, os nossos órgãos, eles têm aí a função controlada, né, ou regulada por esses hormônios. Esses órgãos que são controlados pelos hormônios, a gente vai chamar de órgãos-alvo. Deu para entender direitinho essa pequena parte? Deu, professor. Então, quem estiver anotando alguma coisinha e quiser que pare, pode falar, tá? Então, qual que é a função aí, né, desses hormônios? Vai controlar a velocidade das reações químicas nas células, regula o crescimento, o nosso crescimento, desenvolvimento, né, do nosso corpo, os nossos órgãos, vai manter aí, né, a interrelação de todas as glândulas do nosso corpo. Então, uma glândula pode ser que regule outra, e a gente vai entender, tá? Então, os hormônios, né? O que são esses líquidos? São proteínas que vão ativar aí, né? Vão regular o metabolismo dos nossos órgãos, vai equilibrar, né, fazer um equilíbrio energético do nosso corpo, o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, a composição química interna do nosso corpo e também a questão da reprodução, tá? Então, os hormônios são proteínas que vão controlar aí várias questões de dentro do nosso corpo, tá? Então, cada hormônio, ele é sintetizado por um tipo específico de célula e vai atuar aí como uma mensagem nessas células específicas que são responsáveis, né, por funções ligadas ao controle de algumas funções do nosso corpo. Então, o hormônio é como se fosse uma mensagem que vai ser enviada a um órgão-alvo dizendo o que deve ser feito. Mais ou menos assim para a gente poder entender. E aí a gente tem na tela algumas glândulas que fazem parte do sistema endócrino, né? São as glândulas que vão produzir esses hormônios. A gente tem a hipófise, tireoide, paratireoides, suprarrenais. Ontem eu falei da suprarrenal novamente.
A suprarrenal é aquela glândula que fica acima dos rins. Ela também produz hormônios. Lembra que eu falei, os hormônios masculinos também são produzidos nas glândulas suprarrenais? O hormônio masculino é uma mensagem enviada, né, ao corpo aí, que diz como que o corpo tem que agir, né, que tem que criar pelos no rosto, no peito. É o hormônio masculino que tá dizendo como que o corpo tem que agir, tá? A primeira aí, a hipófise. A hipófise a gente também pode encontrar em algumas literaturas com o nome de pituitária, né? Uma glândula aí que é conectada com o hipotálamo. Aqui, ó, nessa imagem a gente tem uma imagem no cérebro e aqui como se fosse dado um zoom, tá? Essa glândula é uma glândula aí muito importante, a mais importante do corpo, é do tamanho de uma ervilha e fica na base do encéfalo, lá no nosso cérebro, tá? E aí, essa glândula, ela é a mais importante porque ela comanda as outras glândulas, tá? Ela tem uma pequena subdivisão, é como se fosse dividida em duas partes, a frente e atrás. Então, o lobo anterior, a parte de trás, aqui nessa segunda parte da imagem, ó, o lobo anterior e posterior, a gente vai ter adenohipófise e neurohipófise. No lobo anterior, ou seja, na parte da frente, aqui, ó, que fica à frente, a gente tem a adenohipófise. E a parte posterior, né, que fica mais para trás, é a neurohipófise, tá? Essa adenohipófise, que é a parte da frente, vai secretar hormônios tróficos, né? E o que é que são os hormônios tróficos? São aqueles que vão parar um desenvolvimento. Então, uma vai fazer uma função, uma parte da glândula vai fazer uma função e a outra vai fazer outra. Como assim? Vamos lá. Dentro da hipófise, né, ela vai secretar alguns hormônios. Os exemplos dela, aí a gente tem um monte na tela para vocês. A gente tem a somatotrofina, que é o hormônio de crescimento. Quando a gente fala de crescer, a gente não está falando de atrofiar, de parar, né? Então, a adenohipófise, né, vai secretar os hormônios aí, né, de crescimento para desenvolver. Os hormônios da tireoide é de estimular a glândula tireoide, então tá estimulando, eu não tô parando. Então, é a parte da adenohipófise que vai fazer, né, controlar aí esses hormônios. E assim por diante, tudo que eu tô fazendo desenvolvimento, que é para crescer, desenvolver, a parte da hipófise que vai, né, produzir os hormônios é a adenohipófise, que é o lobo anterior, tá? Deu para entender ou tá confuso? Deu para entender um pouco, você. Tá, vou fazer Professora, se a senhora quiser repetir, eu acho melhor. Tá, então vamos lá. A gente pegou o começo que a gente estava falando que o sistema endócrino vão ser as glândulas que produzem os hormônios do nosso corpo? Sim, pode repetir só essa última parte aí. Tá bom. Então, a hipófise é uma glândula que vai ficar lá no nosso cérebro e ela é subdividida em duas partes. O lobo anterior, que é a parte da frente, e o posterior, que é o de trás. Um lobo, que é o anterior, chama-se adenohipófise. Tá aqui, ó, na parte da frente, adenohipófise. E o do lobo posterior chama-se neurohipófise. Um vai produzir os hormônios responsáveis pelo crescimento, pelo desenvolvimento, pela multiplicação, vamos dizer assim. E o outro, neurohipófise, vai fazer os hormônios que estão responsáveis por dar uma parada aí no crescimento, por dar aquele equilíbrio, compreendeu? Sim. Então tá. Outra coisa que a neurohipófise vai controlar aí é a questão da ocitocina, né? A ocitocina é um hormônio que estimula a contração no útero durante o parto. Ou também um hormônio antidiurético, né? Que estimula aí a reabsorção da água pelos rins. Isso aí é produzido pelo lado da neurohipófise, tá? Isso a gente tá vendo aí a questão de uma glândula somente, a hipófise.
Aí a gente vem para a glândula tireoide. A glândula tireoide, ela vai produzir aí 3 hormônios, tá? Não vou entrar em aprofundar aí nessa questão para vocês distinguirem um hormônio do outro, o que é que faz, mas pelo menos, gente, que vocês saibam, né, basicamente, uns hormônios principais e onde são produzidos, tá? A tireoide, a gente vai ver amanhã, quem for do primeiro grupo, onde que fica situada a glândula tireoide, tá? Fica na região do pescoço, vou mostrar lá nas peças para vocês. Fica sobre as cartilagens lá da laringe, lembra da laringe? Vocês lembram o que é a laringe? Sim. É por onde passa o que a laringe? É o oxigênio. Isso mesmo. Então fica aí por cima da cartilagem da laringe. E vai produzir os hormônios triodotironina, T3, tiroxina, T4, e vai produzir a calcitonina. Tá? Esses 2 primeiros que eu falei, esses hormônios estão na tela para vocês e também estão na apostila, tá? Os 2 primeiros que eu falei, T3 e T4, vão fazer aí uma síntese de produção e maturação de hormônios que auxiliam no sistema nervoso, tá? Professora, essa imagem é bem interessante, da tireoide. É quando a pessoa tem problema de tireoide, é quando isso aí tá inchado, alguma coisa? Quando se tem problema na tireoide, é que a produção dos hormônios estão descontroladas. Ou está produzindo a mais, ou está produzindo a menos. Entendeu? Entendi. Então, a tireoide é uma glândula que vai produzir hormônio. Então, se tu tá com problema de tireoide, ou essa tua tireoide está produzindo hormônio acima do que deveria, ou está produzindo de menos, tá? Hein, professora? Oi. Aí, nesse caso, a produção menos ou mais aí faz com que ela cresça. É porque as pessoas que têm problema de tireoide, elas ficam tipo com um nódulo, né? É isso mesmo, o meu cliente, ele tem esse problema muito sério, aí tipo, ele sente muita dor, sabe? Uhum. Depende do que tá causando, se é o aumento, né, se é a produção em excesso ou se é a produção, né, faltando aí hormônio, tá? Mas dá para descobrir se é a mais ou a menos. Claro Só que um exame, eles vão, isso, vai pro médico e faz os exames, e o médico é quem, né, sabe diagnosticar se é a mais ou a menos, faz um exame hormonal, tá? Além dessa parte da tireoide, a gente tem o que a gente chama de glândulas paratireoides. Essa primeira imagem aqui, ó, vocês conseguem ver. A glândula tireoide, ela é vista anteriormente, né, na parte da frente do pescoço. E as paratireoides são as glândulas, né, 4 glândulas que ficam aí na vista posterior, que a gente vai conseguir ver por trás, tá? É como se, na verdade, dá para entender como que vê aqui. Pela frente, a gente vê só a glândula tireoide. Se a gente vê por trás, a gente vê as 4, são como se fossem 4 carocinhos, tá? Que são as glândulas paratireoides. Essas glândulas vão fazer aí um hormônio, o paratormônio, que vai regular a taxa de cálcio no nosso sangue, tá? As paratireoides. São anexas à tireoide. Aí a gente fala aqui, ó, das glândulas suprarrenais. Eu falei para vocês gravarem quando eu falei no sistema urinário as glândulas suprarrenais, que são aquelas glândulas que vão ficar acima dos nossos rins, tá? São glândulas que a gente até viu que a gente tem as divisão de regiões, né? Tem córtex, tem medula e que possuem, né? Além desses hormônios que eu vou falar agora, a questão dos hormônios masculinos, que eu até falei anteriormente. Então, as regiões das glândulas suprarrenais vão produzir aí, né, alguns outros hormônios. Por exemplo, o corticosteroide, aldosterona. A aldosterona é o hormônio que vai controlar a pressão arterial.
Cortisol, né? É um hormônio que vai aí auxiliar na glicose, né? Quebra de gordura. A adrenalina, a noradrenalina, são aí hormônios produzidos pela glândula suprarrenal. Tudo isso tem na apostila e é só isso que eu posso cobrar de vocês, tá? A questão de um hormônio assim bem conhecido, principal, e onde ele é produzido. Um exemplo que eu posso cobrar de vocês, que é bem comum, a gente já conhece esse nome, é o hormônio, né, da adrenalina, que é produzido na glândula suprarrenal. Já deixei aí a questão 8 da prova, tá bom? Aí a gente vem falando sobre o pâncreas, né? O pâncreas a gente também viu no nosso sistema digestório. O que é que a gente viu no sistema digestório? O que é que o pâncreas faz? Alguém lembra? Não precisa ser específico não, mais ou menos só, pode falar. Ninguém lembra, gente? Eu não lembro não, você. Tá. O pâncreas, ele vai produzir aí, né, vai ativar algumas enzimas que vão controlar a questão da glicose. Então, auxilia aí quando os alimentos, né, estão sendo aí digeridos. Então, ele elimina algumas secreções para quebra, né, desses alimentos, tá? E, na verdade, a gente já vai estar chamando de... Oi? A senhora não estava ouvindo eu, né? Não. Ah, então deixa. Só ia responder. Ah, tá. Não tava ouvindo, eu ouvi porque eu dei uma pausa e eu ouvi lá longe. Perdão, viu? Não faz mal. Aí, ó, além disso, como que vai funcionar? São 2 hormônios produzidos pelo pâncreas, o glucagon e a insulina. O glucagon, né, quando a glicose diminui, ele vai lá e aumenta. A insulina é o contrário, quando a glicose aumenta, a insulina vai lá e baixa. Então, são 2 hormônios que vão regular a glicemia do corpo, né, humano. Então, o paciente tem diabetes, ele toma insulina, porque o pâncreas não está produzindo, né, esse hormônio que regula a glicemia do corpo. Então, ele toma insulina, que tudo que o nosso corpo não está conseguindo produzir, a gente toma para poder fazer esse auxílio, tá? Outra glândula, o ovário, né? Então, as gônadas femininas são responsáveis por produzir alguns hormônios também. A gente viu ontem... Professor, Oi. sobre isso daí que a Sara falou que quando não tá tendo a capacidade de produzir, eu tenho, assim, pessoas que fizeram o tratamento, não foi com remédio. Aí elas pararam de tomar a insulina, no caso. Mas elas fizeram o tratamento só com a água e regulou a coisa deles. Deixaram de tomar o remédio e começaram a não ser necessário mais da insulina. Existem, como se eu posso dizer, níveis, né? Níveis de gravidade da diabetes. Ou seja, quando o corpo pode produzir, tá com muita dificuldade para produzir, ou produz só um pouquinho, ou não produz nada. E os casos mais simples, vamos dizer assim, porque eu não sou nenhum especialista, tá? Eu tô falando na questão da diabetes, porque o meu avô, ele tinha que tomar insulina 3 vezes ao dia. Então, a gente acabou que conhecer um pouquinho de perto mesmo, sem ser da área, tá? Então, como que funciona? Existem níveis da diabetes um pouco mais fracos, vamos dizer assim, mais simples de ser tratado, que as pessoas não tomam mais, começam a parar de tomar insulina porque tomam, às vezes, chá, esses remédios assim mais caseiros, que eu acho que é o que tu quis dizer, né? Na verdade, é a água alcalina, então depende muito da acidez do organismo da pessoa. Vai depender da gravidade do problema que ela tinha, né? Talvez o que a pessoa tomou continha, né, alguma coisa que ativava para poder ocorrer essa produção do hormônio. No caso, era o magnésio e o cálcio. São substâncias
necessárias no nosso corpo que podem acabar ativando, né, a produção de hormônios. E o nível do problema dele era baixo, então só isso já serviu para poder continuar a produção dos hormônios, não é necessário? Porque, tipo assim, E outro. Pode falar. se o nível do problema do paciente for muito alto, somente tomando coisinhas assim, não vai funcionar, entende? Eu não sei se tu tá entendendo o que eu tô querendo dizer. Sim, eu tô entendendo. E outro cliente meu, a diabetes dele era 400 e com o tratamento também que ele começou a fazer, ficou para 85, normal. Caramba, sortudo. Diabetes é uma questão bem complicada de tratar. E o contrário do que as pessoas imaginam, não é só pessoas acima do peso que têm problemas de diabetes, não, tá? Porque não é uma coisa que está relacionada com a gordura, não. Então vamos lá, dando continuidade. A questão dos ovários. A gente viu ontem, né, que os ovários produzem o óvulo, que é fecundado pelo espermatozoide, que além disso, da produção dos óvulos, né, os ovários, eles vão produzir hormônios também. Quais são os hormônios? Os hormônios femininos, tá? Então, quais são os 2 hormônios femininos? Questão sobre o sistema endócrino. Quais são os 2 hormônios femininos? Já até passei aqui para vocês não colarem. Alguém sabe? Meio ponto. Acabei de ver aqueles nomes esquisitos, mas não decorei. Não deu tempo. Meio ponto, né? Gente, estrógeno e progesterona. O estrógeno vai promover o desenvolvimento aí das características sexuais femininas e da parede uterina. E a progesterona vai promover aí modificações orgânicas da gravidez, né? Prepara o útero para receber o óvulo que foi fertilizado, a questão das mamas durante a lactação. Então, são os 2 hormônios exclusivos das mulheres. E o testículo, que é uma glândula, a única glândula externa do corpo, né, humano aí, no caso dos homens, são responsáveis aí pela produção da testosterona, que é o hormônio que vai dar as características dos homens, como os pelos que eu já falei, no tórax, da barba, o desenvolvimento da musculatura, o impulso sexual, tudo isso são os testículos. Então, hormônio feminino, estrógeno, progesterona. Hormônio masculino, testosterona. Compreendeu? Deu para entender? Sim, deu. Então, vamos lá. Quais são os 2 hormônios femininos? Gente, ninguém lembra mais. Minha nossa, gente, eu acabei de falar. Estrogênio e progesterona. Isso, e são produzidos aonde? Gente, eu acabei de falar, meu Deus. Nos ovários. Só quem tem ovário é mulher. E é lá que é produzido os 2 hormônios exclusivos da mulher. É tudo exclusividade feminina. Estrógeno, progesterona. No testículo é produzido testosterona, o hormônio masculino. Testosterona começa com T, então ele é produzido no testículo. Pegou aí o bizu? Baita bizu, né? Então vamos lá falar agora sobre o sistema nervoso. O que o sistema nervoso faz? Ele vai controlar, né, as funções, né, as funções orgânicas do nosso corpo com o meio ambiente. Então, ele não vai coordenar somente o que acontece dentro do nosso corpo, mas o que a gente vai fazer aqui do lado de fora também. Então, ele vai mandar aí, né, mensagens para o nosso cérebro dizendo o que a gente tem que fazer, o que não tem que fazer, tá? O sistema nervoso, ele vai apresentar
três funções básicas: função sensitiva, integradora e motora. Isso é questão de prova. Função sensitiva vai captar as informações, né, e conduzir ao sistema nervoso central. O sistema nervoso central é lá no nosso cérebro, tá? A gente faz uma pequena divisão aí do sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O central são as tarefas mais complexas, pensamento, memórias, que é formado lá pelo encéfalo e a medula espinhal, né, que fica lá na coluna vertebral. Esse é o sistema nervoso central, é o centro, é a placa-mãe do nosso corpo. E o sistema nervoso periférico é formado pelos nervos que vai conduzir os impulsos. Então, o sistema nervoso periférico é o da periferia, é o que vai conduzir as informações. Sistema nervoso central é lá na nossa cabeça, é onde a gente vai receber a informação, vai pensar, vai guardar a informação, né, para ter as nossas memórias e vai emitir uma resposta. Essa resposta é feita pelo sistema nervoso central e conduzida para as outras partes do nosso corpo, por exemplo, levantar o braço. Eu tomei essa decisão no sistema nervoso central, mas quem que vai levar essa mensagem de levantar o braço até os músculos do meu braço? O sistema nervoso periférico. Deu para entender, né? Assim? Então, a função sensitiva é a questão dos nervos captarem informações e conduzir até o sistema nervoso central. Exemplo, peguei, né, num fogão, lá na boca do fogão que está muito quente. É a minha função sensitiva. Os nervos sensitivos captaram a informação de que lá a boca do fogão está muito quente e vai conduzir até o meu sistema nervoso central essa informação, que está muito quente, está queimando os meus dedos, tá? A função integradora é a informação que foi levada até o sistema nervoso central, ela é processada e interpretada, ou seja, a função integradora é receber a informação, armazenar essa informação e tomar a decisão do que deve ser feito. Estão entendendo? Eu paro e começo de novo. Professora, não entendi. Deu ou não? Sim, eu tô entendendo. Lecilda, lê. Sim, professor, tá de boa. Tá. E a última é a função motora. O que é a função motora? É a informação que foi tomada lá no cérebro, conduzindo a resposta ao estímulo. Então, 3 funções. A primeira, sensitiva, sentir o que está acontecendo e mandar uma informação para o meu sistema nervoso central, para minha cabeça. Função integradora, receber essa informação que chegou pelo sistema nervoso periférico, armazenar essa informação e tomar uma decisão. E a função motora, de me movimentar, mandar a resposta para eu saber o que eu devo fazer. Pronto. Isso aí é o básico que a gente precisa entender do nosso sistema nervoso. Aqui eu deixei a divisão, né, do sistema nervoso central e o periférico. O central, formado pela medula espinhal. O que é que protege a nossa medula espinhal, gente? Eu falei isso na aula de anatomia. São as costelas, professora. As costelas não, homem. O externo, Não. a medula espinhal. Alguém sabe? São as medulas ósseas, não, né? Vou falar, tá? As vértebras da nossa coluna. Lembra que a gente tem a coluna cervical, torácica e lombar? Sim. Elas não são de um formato diferente, que é como tivesse como um buraquinho no meio daqueles ossos? No meio desse buraquinho vai passar como se fosse uma fiação, um monte de cabinhos, né? Como se fosse uma rede elétrica. Isso daí são as informações
né, do nosso sistema nervoso central. Lá é onde vai ser captado as informações vindo do nosso sistema nervoso periférico e vai subir aqui, ó, até o nosso cérebro. As vértebras da nossa coluna fazem uma proteção, porque isso daí, esses cabinhos, vamos dizer assim, eles são muito sensíveis. É por isso que é muito perigoso, né, quando acontece um acidente e a pessoa quebra alguma vértebra dessa, né, bate aí e machuca. A gente não pode movimentar alguém que sofreu um acidente, tá lá no chão, a gente não pode movimentar o paciente, né? A gente às vezes bateu a cabeça e a primeira coisa que a gente fala é não movimentar o paciente. Por quê? Pode ter quebrado alguma vértebra aí, né, da coluna, e no momento que a gente vai tirar ele do local, a gente pode estar aí afetando, né, esses cabinhos, vamos dizer entre aspas assim, que é quem conduz as informações lá para o nosso cérebro. E aí o paciente pode, né, perder algumas funções, a movimentação ou dos braços, das pernas, então é muito perigoso. A coluna vertebral, ela vai fazer essa proteção para que fique um pouco mais seguro, tá? Sistema nervoso periférico da periferia, nas mãos, nos pés, nas pernas, vai captar a informação, chega até aqui o nosso sistema nervoso central, tá? Que é onde a gente vai receber e tomar as decisões. Aí a gente tem um tecido nervoso. O tecido nervoso vai compreender os neurônios e as células da glia. O que é o neurônio? O neurônio é quem leva as informações. Então, eu acho que eu deixei até a imagem, tá aqui. Os neurônios aqui a gente não vai aprofundar, que não é da nossa alçada, tá? Mas os neurônios são quem vai estar ligado. Isso aqui é um neurônio. Eles são ligados, um desse aqui é ligado em outro, que é ligado em outro, que é ligado em outro. E é por eles que essa informação vai passar até chegar no nosso cérebro e dizer, nós estamos pegando na boca do fogão quente. O que a gente faz? É através disso aqui, do neurônio, que essa informação vai passar, tá? Deu para entender? Sim. Beleza. De novo, a gente falando sobre o sistema nervoso central, que é constituído, né? Produzido, não, constituído pelo cérebro, o tronco encefálico, o cerebelo aqui embaixo e a medula espinhal, tá? É aqui onde a gente vai tomar as decisões, formar as nossas memórias, né? Armazenar o que a gente está vivendo e guardar. E é aqui que a gente vai tomar as decisões, o que a gente deve fazer, se a gente deve sentar, se a gente vai chorar, se a gente vai levantar o braço, o que a gente deve fazer. E a proteção do sistema nervoso central é feito aí, né, por algumas camadas. Como que é isso? A nossa cabeça, ela tem aí várias camadas, além do crânio lá. Lembra que eu falei para vocês da caixa craniana, que a gente viu as regiões, como que é o nome das regiões do osso da testa, vamos dizer assim. Quem lembra o nome do osso da testa? Alguém? Frontal. Isso. E o lá da nuca? Occipital. Pronto. Só que são coisas diferentes isso daí? São partes de um osso diferente, assim, são em lugares diferentes? Ou eles fazem a mesma função? São de lugares diferentes. Mas fazem a mesma função, participam de um mesmo osso, vamos dizer assim, né? Que é a nossa caixa craniana, tá? Só são divididos em partes, né? Isso, a gente só deu nomes diferentes, tá? E lá a gente vai ver, vou mostrar para vocês na aula prática a questão dessa divisão, tá? Vou levar o computador com imagens para a gente ver melhor a questão da proteção do nosso sistema nervoso central, que fica melhor eu mostrando presencial para vocês. A gente vai falar na aula prática, tá? Sobre a questão da dura mater, que é a camada mais externa, a aracnoide, que é uma camada do meio, e a pia mater, que é a camada mais interna, mais próximo do nosso cérebro, tá?
E o sistema nervoso periférico é composto aí pelas terminações nervosas, pelos nervos, que é quem vai conduzir as informações lá para o nosso cérebro, como a gente já viu. Aí aqui a gente só tem a divisão, né, da nossa coluna vertebral e os nervos espinais, que passam por dentro, né, dos ossinhos das nossas vértebras, tá? E a gente tem aí, do jeito que a gente tem a coluna cervical, torácica e lombar, a gente também tem os nervos espinais, vão passar por dentro dessas vértebras e vão receber mais ou menos o mesmo nome, né? São os nervos espinais cervicais, torácicos, lombares e sacrais, conforme a gente dividiu também o nome da região da coluna. Assim, vai ser o nome das regiões aí dos nervos espinais, tá? Aqui a questão dos nervos cranianos e o que é que eles vão fazer. Dentro do nosso cérebro, a gente vai ter várias terminações, várias partes que são responsáveis por funções diferentes. Então, a gente tem uma parte que é do olfato, da questão da visão, da questão da movimentação, do armazenamento de memórias, tá? Então, várias partes do nosso cérebro, né, vão ser responsáveis por uma função diferente. Aqui a gente não vai focar nisso, até porque é um assunto bem profundo, são coisinhas assim minúsculas e você já tem um montão de coisa para estudar e para lembrar. Aí a gente vem falando sobre o sistema nervoso involuntário ou voluntário. Isso aqui também eu vou abordar com vocês pessoalmente e a gente consegue entender melhor, tá? Só pra gente falar logo do último sistema. O sistema sensorial é o mais fácil de todos. Se alguém errar uma questão, né, sobre essa questão de sistema sensorial, eu vou fazer vocês darem 3 voltas no quarteirão do CTA, que eu vou fazer que nem o exército. Porque não tem como. A gente aprende isso lá no ensino infantil, acho lá no prézinho, os sentidos, né? Visão, olfato, paladar, o tato, né? Isso é importante aí, é ligado com o nosso sistema nervoso central, tá? O que é que vai acontecer? Nós apresentamos, né, órgãos que permitem o contato, a interação com o meio ambiente onde a gente vive, né? São órgãos aí fundamentais no nosso corpo. Por exemplo, a língua. A língua é para a gente sentir o gosto, o paladar. Então, é o órgão fundamental do nosso sistema sensorial. Qual é o sexto sentido, professor? Ai, meu Deus, é o das mulheres. As mulheres. São as pessoas que têm um sexto sentido. São as mulheres. Só um pouquinho, gente. Isso aí é mistério. É só as mulheres que têm o sexto sentido, Iranildo. Sinto muito em lhe informar. Então, vamos lá. As fossas nasais, né, as nossas narinas, elas estão aí, é um órgão, né, importante para que a gente sinta, né, o cheiro das coisas, para o olfato. Esse sistema aí sensorial, a gente entende ele como de extrema importância até mesmo para os outros sistemas. Através da nossa língua, da gustação, do paladar, que é o nosso sistema sensorial, a gente consegue sentir, né, quando um alimento está estragado e vai fazer mal, né, para o nosso organismo. Então, o nosso sistema sensorial aí já está atuando também para nos proteger, certo? Nas fossas nasais, o nosso nariz vai servir aí também para a gente sentir o cheiro de algo que não está muito bom. Se a gente for comer, né, pode fazer mal para o nosso organismo também. E para a gente perceber o que está acontecendo ao nosso redor. A gente pode sentir o cheiro de fumaça, né, que pode estar alguma coisa pegando fogo. Às vezes a gente está em casa e sente o cheiro, né, de alguma coisa de plástico queimando. Pode ser alguma fiação. Então, são coisas para proteger a gente, né? A pele. A nossa pele, qual que é o maior órgão do corpo humano, gente? A pele. Oh,
Glória, alguém. Quem foi que respondeu essa? Eu, Lecil. Será que foi porque eu tava falando dele, hein? Eu não sei. Né? Mas não merece meio ponto não, professor. Não dê não. Também acho que não. Então, a pele vai servir pro tato, pra gente poder sentir, né? Ah, tá áspero. Ah, tá quente, não vou pegar. Só de chegar perto a gente já sente que tá quente, não vai chegar perto. Os ouvidos, o órgão aí, né, pra nossa audição, pra gente escutar, né, de longe se alguém está chamando, quando um perigo se aproxima. E os olhos para a visão. A gente já sabe que é de extrema importância também. E sabemos que alguém que tem problema em algum desses órgãos, né, do sistema sensorial, ele vai ter os outros bem mais apurados, porque ele só vai ter os outros. Então, alguém que tem problema na visão, os ouvidos, o tato, o olfato vai ser mais apurado ainda, porque ele só tem aquilo para trabalhar a favor dele, né? Então, ele vai estar aperfeiçoado. O tato, o órgão do tato é a pele. A gente falou aí sobre a pele, né? Lá, eu acho que foi na terceira ou quarta aula, se eu não me engano, e viu a questão da divisão, né? Dos órgãos anexos ou acessórios, né? Os pelos. A gente viu que tem a epiderme, a derme e a hipoderme, que é a camada mais profunda de gordura. Vocês lembram disso ainda ou não? Eita, tem alguém aí? Sim. Professora, essa parte aí da divisão, eu perdi. Eu também deu uma. Repetir? Se quiser dar uma passada por cima, será bom. Aqui, ó, a questão do tato, né? O responsável por isso daí é a nossa pele. E a gente viu que no nosso sistema tegumentar, que a gente falou sobre pele, a divisão, a gente tem a epiderme, que é a camada mais externa, a derme, que é a segunda camada, e a hipoderme, que é a camada gordurosa, tá? E nos órgãos anexos, a gente tem os pelos, que também servem para a gente sentir quando algo está chegando bem perto, né? Através dos pelos a gente já consegue sentir as glândulas sebáceas, as sudoríparas, tudo isso participa desse sistema, só relembrando o sistema tegumentar, tá? O paladar, que vai ser aí pra gente distinguir os sabores, né? Também com auxílio aí, ó, do nosso sistema nervoso, manda informação pro cérebro. Ah, é doce. A nossa língua sentiu lá, ah, é doce. Aí o nosso cérebro entende que a gente tá comendo é doce. A língua sentiu aí que é salgado, manda informação pro cérebro. Então, faz essa função aí de receber, captar o que tá acontecendo e mandar informação pro nosso cérebro, tá? E aqui a gente tem a divisão aí, a dorsal e a ventral da nossa língua. O olfato. Dorsal ventral é o que, professor? Oi? Dorsal ventral é o que? É em cima e embaixo? Isso. A face dorsal é a parte de cima da língua, a face ventral quando tu levanta a língua. O olfato, né? Alguém quer falar alguma coisa ou não? Acho que foi sem querer, né? Então, o olfato, aí pelas fossas nasais, né? O nosso nariz. A questão do olfato. Alguém lembra para que serve as mucosas na cavidade nasal e os pelinhos que a gente tem no nariz? Para captar o cheiro. Para filtrar o ar. Isso. E as mucosas? Para umidificar o ar. Esquentar o ar, umidificar, os pelinhos vai filtrar e aí o ar vai entrar, né, um pouco mais limpo para dentro do nosso pulmão, tá? E também, né, pra gente poder sentir o cheiro. A audição, a gente vai dividir aí, eu acho que eu deixei mais, tá aqui. A audição a gente vai dividir aí em duas partes,
tá? O pavilhão da orelha, que é a parte externa, e o meato acústico, que é a parte interna do nosso ouvido, tá? Então, a gente vai ter aqui a parte de fora, né, da nossa orelha, formado por cartilagem e pele, vai captar os sons aí e vai direcionar para o interior do nosso ouvido. O meato acústico, né, o canal que vai conduzir o som para mais, né, profundo ainda. Então, o meato acústico externo a gente já não vê, né? É esse canalzinho aqui, ó. Só que ele, mesmo a gente não vendo, ele ainda é externo, porque é mais profundo ainda, aonde a gente vai captar o som, tá? Então, o som, ele é captado aqui primeiro pelo pavilhão. Essas voltinhas que a gente tem na orelha é para o som bater, né? E chegar até o meato acústico externo. Não é só para acumular sujeirinha não, tá, gente? E aqui, do meato acústico externo, o som vai ser conduzido para o tímpano, né? Está situado aí no ouvido médio, o tímpano, uma membrana aí que vai captar, né, o som que foi ouvido. E a gente tem 3 ossos, 3 ossículos que a gente chama dentro do nosso ouvido, que são, né, conhecidos como os menores ossos do nosso corpo. Quais são esses ossos, hein? Martelo, o... esqueci os outros dois. E aí? Sei que o martelo é o menor. Martelo e estribo, né? Isso, O martelo, estribo. o estribo. E tem outro. A bigorna, gente. Bigorna. E o menor de todos Acertei todos os eles, 3. o menor de todos eles é o estribo, tá? Aqui ele no finalzinho, ó. Então, eles são os ossículos, né, do nosso ouvido, tá? E a gente tem a visão também, né? O último aí do nosso sistema sensorial, que é os olhos, né? São os órgãos responsáveis pela visão. A gente tem 2 globos oculares. Nosso olho, a bola do olho, são os globos oculares, tá? Formados, né, por algumas membranas. Essas membranas aí são 3: esclerótica, coroide e a retina. A retina, né, a camada mais interna, é a mais sensível do nosso olho. A esclerótica é a mais externa, é a de cor branca, tá? Que fica na parte da frente. E a coroide fica por cima da esclerótica, é aquela parte onde fica rica em vasos sanguíneos. Gente, tem vaso sanguíneo em todas as partes do nosso corpo, tá? Então, ele também vai circular aí, né, nas células do nosso olho, para nutrir as células do olho, tá? Na parte da frente. E o nosso campo de visão, ele é meio que limitado, tá? Quando a gente olha um objeto aí, a luz vai penetrar no nosso olho, vai passar por essas camadas até chegar à retina. Então, a imagem vai ser percebida e conduzida até o cérebro para ser interpretada, tá? Aí, a gente também tem os defeitos da visão. Aqui tem a imagem, né, de cada parte da córnea, da esclera, tá? E o nervo óptico aqui, ó, onde passa os vasinhos contendo sangue, e a retina, que é a camada mais interna. A questão de proteção dos olhos é feita, né, pelas pálpebras, pela sobrancelha. Alguém sabe como que a sobrancelha, vou até tirar daqui, como que a pálpebra e como que a sobrancelha vai proteger os nossos olhos? Alguém tem ideia? Eu não tenho nome. As pálpebras, né, evitam que objetos estranhos entrem em contato com o nosso olho. Quando bate alguma coisa perto de ti que tu não tá esperando, qual é a primeira reação que a gente tem? Pisca. Piscar o olho. Exatamente. Fechar o olho. Pra quê? Pra proteger que nada entre no nosso olho. É uma parte muito sensível. Isso já é algo muito automático. O nosso sistema é muito rápido. A gente percebe a audição, leva essa informação para o nosso cérebro e ele automaticamente já manda a resposta. O nosso sistema nervoso
é tão eficiente, tão eficaz, que ele é o mais completo, ele é o mais rápido de todos os outros. Então, bater um prego do teu lado, tá do teu lado, alguém martelou um prego, quando faz o barulho, tu já escuta esse barulho, essa informação já vai parar lá no teu cérebro e ele já identifica que pode ser um perigo, manda a resposta lá para as tuas pálpebras e tu já, pam, fecha o olho. Tudo isso em milésimos de segundos. Os nossos cílios, vou voltar para a imagem agora. Os nossos cílios protegem aí, né? Ficam presos à pálpebra para proteger contra poeira, né? Alguma coisinha que possa entrar no nosso olho. E a sobrancelha, ela pode, né, proteger aí, fazendo uma barreira contra o suor. Quando a gente tá suando, a testa fica suada, né? A sobrancelha é uma camada aí de pelinhos que vai proteger para que esse suor não vá cair no olho, porque ele tem, né? Todo mundo já provou o suor, né? Caiu aqui no cantinho da boca, é meio salgado. Então, caindo no olho, vai o que? Arder. Então, a sobrancelha faz essa proteção também. E a cera do ouvido, alguém já provou? Meu Deus! Eu não. O que tem a ver uma coisa com a outra? Não, porque, tipo assim, tipo assim, Porque já comeu. Eu também o acho. suor é salgado por causa que o nosso corpo tem muito sal, né? Ah, Então, tipo assim, esse é detalhe de tem coisas no nosso corpo que são gostos diferentes. uhum. Mas eu não sei o gosto da cera de ouvido, não. Não sei, não. É meio que Eu vou, fel. eu vou pesquisar, tá? Então, Então, vou de fel. e a lágrima, né, também vai ter, cada olho vai ter uma glândula lacrimal que vai produzir a lágrima, fazendo aí a lubrificação dos nossos olhos, além de remover sujeiras. Tudo bem? Nós vamos agora lá pro grupo, pra gente falar aí sobre o nosso trabalho, que a gente vai fazer um sorteio de temas e a gente se acerta lá no grupo, tá?